A Índia tem uma velha tradição de vida simples e poucas necessidades. Presentemente, entretanto, milhões de indivíduos se acham nas garras da pobreza e da privação, enquanto na outra extremidade da escala estão as opulentas classes superiores, que dominam o país e já estão vivendo pelos moldes europeus. Como podemos descobrir a relação adequada com as posses e as coisas que dão conforto? Resposta: Senhor, o que entende por simplicidade? Não importa verificarmos, em primeiro lugar, o que é simplicidade de vida? Possuir poucas vestes, uma ou duas tangas, isso é vida simples? É uma vida simples ter poucas necessidades e se satisfazer com uma só refeição diária? A exterior ostentação de simplicidade, é simples isso? Ou deve a simplicidade começar num nível inteiramente diferente, não na periferia, mas no centro? Vejamos, pois, o que significa simplicidade. A mente complexa, que luta por desenvolver virtudes, que ambiciona o domínio, procurando seguir um ideal, procurando ser não violenta, que se disciplina, se ajusta a alguma coisa, tem em mira alguma coisa, que força a si própria a tornar-se alguma coisa. A mente assim é simples? Evidentemente não é, mas nós desejamos a ostentação exterior de simplicidade, porque é muito vantajoso isso, condiz com a tradição, é ideal. A mente que persegue o ideal não é uma mente simples, é uma mente que foge. A mente em conflito, a mente que se ajusta a um padrão de qualquer espécie, não é uma mente simples. Mas quando existe simplicidade no centro, existe também na periferia. Agora, o interrogante deseja saber como descobrir a relação correta com as posses e as coisas que dão conforto. Se nos servimos das posses para satisfação psicológica, então as posses, evidentemente, conduzem à complexidade. Nos servimos das coisas das posses não como meras necessidades, mas como meios de satisfazer uma necessidade psicológica. Não é verdade? Isso é, a propriedade se torna um meio de engrandecimento próprio. Muitos de nós aspiramos a títulos, posições, posses, terras, virtude, fama. E tudo isso implica, não é verdade? Tudo isso implica uma necessidade psicológica, uma exigência interior de ser alguma coisa. Quando a nossa relação com a propriedade se baseia numa necessidade psicológica, não podemos, naturalmente, levar uma vida simples. E por isso, há de haver conflito. E isso é tão claro. Isso é, quando me sirvo da propriedade de outras pessoas, das ideias como um meio de satisfação psicológica, há então, para mim, o possuir. Qualquer coisa que seja, ela é minha. Por isso tenho de protegê-la, tenho de lutar por ela, e começa então o conflito. É importante, portanto, compreendermos as nossas relações com a propriedade. Mas, naturalmente, não podemos compreender essas relações se as consideramos através de qualquer padrão determinado. A compreensão não está em conformidade com nenhum plano, seja comunista ou socialista, seja da direita ou da esquerda. Enquanto nos servimos da propriedade como meio de engrandecimento próprio, haverá conflito. Haverá uma sociedade baseada na violência.
Não se trata apenas de um problema econômico, porém muito mais de um problema psicológico. E os economistas que estão diligenciando resolvê-lo no plano econômico falharão sempre, uma vez que é muito mais profunda a sua significação. Não está usando a propriedade, as comodidades, a autoridade como meios de autoengrandecimento. O saber que tem uma certa quantia de dinheiro no banco, que possui um título, um patrimônio, isso não te confere importância, um sentimento de poderio? Se não é a propriedade o que ambiciona, nesse caso, quer ser um alto funcionário, um burocrata, um comissário, um embaixador e sabe Deus o que mais. E disso deriva um sentimento de satisfação, o sentimento de ser alguém. Vemos, pois, que baseamos as nossas relações no autoengrandecimento. E enquanto nos servimos de pessoas, de ideias, de coisas, para o nosso próprio engrandecimento, tende a haver violência. O problema não pode ser resolvido por meio de nenhum padrão de ação econômica ou social, pois o que se requer é a compreensão de todo o nosso ser psicológico. Por essa razão se torna necessária uma revolução interior, e não apenas uma revolução no exterior. É dificílimo sermos qual nada, não exigimos coisa alguma, porque muitos de nós queremos resultados satisfatórios. Estamos todos atrás do bom êxito sob uma ou outra forma. No mundo dos negócios ou no mundo social, na política, como escritor, como poeta. Queremos que reconheçam os nossos méritos, queremos bom êxito. O problema, pois, é, com efeito, muito mais interior e psicológico do que exterior e objetivo. Enquanto basearmos as nossas relações na propriedade, tende a haver essa horrível divisão entre os que têm e os que não têm, entre ricos e pobres. E estamos procurando abolir essa divisão por meio de uma revolução baseada em ideia, que é um padrão de ação externa, determinando como os indivíduos devem proceder na sociedade, sem se cuidar de uma transformação radical e fundamental no centro, que é a psique. E eis porque uma revolução que apenas substitui um padrão por outro não é revolução absolutamente. Pensamos que com uma revolução exterior podemos criar um mundo novo baseado no que deveria ser. Mas a revolução só pode ser no centro, na psique. E então produzirá a verdadeira revolução no exterior. Mas o que quer que façamos, a mera revolução externa nunca provocará a revolução interior. Nosso problema, portanto, não é de como criar um novo padrão ou um novo substituto, mas sim de como despertar a revolução radical em nós mesmos. Esse é o verdadeiro problema, porque o que você é, o mundo é. Seu problema é o problema do mundo, não está separado do mundo. Você e o mundo são um processo integral. O mundo não existe sem você. Assim, a menos que haja uma revolução no centro, qualquer revolução externa tem muito pouca significação. A maioria de nós não deseja transformar-se ou só queremos nos modificar superficialmente, mantendo nas mesmas condições certas coisas que estão em relação com nossas exigências psicológicas.
mas só uma radical revolução interior terá o poder de transformar o mundo. Ela deve começar em você como indivíduo, pois não a pode esperar da massa, porque só os indivíduos e não a massa podem realizar transformações. Portanto, você e eu temos de nos transformar radicalmente. E nisso há uma beleza extraordinária. Nisso existe um pensar criador. Um homem que é feliz, que ama, que não ambiciona posses, não se entusiasma pelo êxito, pelo poder, pela posição ou pela autoridade. Os infelizes, os aflitos, é que buscam o poder e o bom êxito como refúgio de sua própria insuficiência. O descontentamento superficial só conduz à satisfação e a mais descontentamento. E como a maioria de nós está descontente, só de maneira superficial, não desejamos ficar livres do descontentamento. Estar livre do descontentamento é realizar uma revolução fundamental. O contentamento, que não é o oposto do descontentamento, é aquele estado no qual existe a compreensão do que é, e a compreensão do que é independente do tempo. Não está no movimento do passado para o futuro. A mente só pode ser livre quando é simples, pura, e só a mente nesse estado pode estar contente. Só a mente livre pode estabelecer as corretas relações com a propriedade. Diria porventura, mas isso levará muito tempo, porque só uns poucos são capazes de tais coisas. Enquanto isso, o mundo desaba e, por consequência, é necessário que nos organizemos coletivamente. Esse é um argumento muito fácil e especioso. Na realidade, ainda que se organize para realizar uma revolução coletiva, isso também levará tempo. E como sabe que tem a chave do futuro, de onde vem a garantia e a certeza de que com a sua revolução você vai criar uma maravilhosa utopia? Não padece dúvida, pois que é muito importante que seja o problema considerado, não num determinado nível, mas porém profundamente, intimamente e com um senso de integração, porque só aí se encontra a solução. Essa integração não é possível se chega ao problema com uma ideia de resistência, sob qualquer forma de compulsão ou de conformismo. Portanto, a coisa que produz a integração é o amor. Mas para amar o problema, não pode sobrecarregá-lo com nenhuma teoria ou disciplina. Se deseja realmente resolver esse problema da relação correta com a propriedade, deve ser capaz de compreender toda a estrutura do seu ser. Mas, como sabe, você deseja soluções rápidas, deseja uma resposta imediata, uma solução fácil para o problema. E ninguém nesse mundo é capaz de te dar isso. Não há solução imediata para um problema muito complexo. A instantaneidade está na reação do indivíduo e não na solução do problema. Você pode se transformar imediatamente se o desejar, mas não o faz. Quando se apresenta uma crise é que tende a se transformar. Uma crise significa que deve se aplicar ao problema de uma maneira absolutamente completa, pois do contrário não é uma crise.
mas não deseja crise em sua vida. E é por isso que tem advogados, que tem sacerdotes, que tem revolucionários oficiais. Você evita a crise. Mas quando for ao seu encontro, achará então a solução correta.